Então, professora Viviane, tudo bem, professora Viviane? E a gente vai falar aí com vocês hoje sobre a região do Nordeste brasileiro, tá? Quando a gente fala da região Nordeste brasileiro, estamos nos referindo a essa porção, né, do país. Ele vai ser formado por 9 estados, é a maior região brasileira. Os 9 estados são Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Então, pelo IBGE, é a maior região do país, contando aí com 9 unidades da federação, tá? Além disso, a região Nordeste, ela vai apresentar uma característica vegetativa também bastante interessante, porque ela tem uma variedade de vegetações, né? Então, eles podem ter vegetação da caatinga, que é o que predomina, né? Quando a gente fala de região Nordeste, a gente fala que predomina a caatinga, mas lá não existe somente a caatinga. Nós vamos encontrar também a Mata Atlântica, Cerrado, aqui vegetação de restinga e dunas, só para a gente ter aí uma noção. Fatalmente, essas vegetações, elas vão ser localizadas em locais com climas específicos também, tá? E quando a gente fala da região Nordeste, é uma região também que possui uma gama de climas, né? Então, quais são os climas predominantes? Aqui eu trouxe o mapa para vocês com algumas cores, né, para diferir quais são os climas que predominam na região. Então, a gente tem aqui em vermelho o clima equatorial. Característica do clima equatorial é quente e úmido o ano inteiro, tá? Então, essa região aqui do Nordeste, ela é uma região mais úmida. É uma região que vai ser de mata de transição, por exemplo, né? Então, a gente vai encontrar aqui a mata dos cocais, né? A gente encontra resquícios da floresta amazônica aqui também. Aí a gente vai ter uma grande área aqui, ó, que predomina o clima tropical. 2 estações do ano bem definidas, né? Verão, que é quente e úmido, e o inverno, que aqui no Nordeste também, ele vai ser quente, tá? Não vai ser um inverno rigoroso não, tá? Então, vai ser um inverno quente, mais seco, tá bom? Aí, a gente tem essa região aqui de amarelo, que essa sim é a região do clima tropical semiárido. Qual é a característica do tropical semiárido? Ele vai possuir aí chuvas, ele vai ser quente com chuvas irregulares, chuvas mal distribuídas. E por último, a gente tem aqui o clima tropical litorâneo. Pelo fato dele estar perto do oceano, ele vai ser mais úmido, tá? Então, nessa região aqui, por exemplo, a gente encontra a vegetação de floresta de Mata Atlântica, tá? Então, aqui, ó, eu encontro a caatinga, aqui eu encontro o cerrado, outros tipos de vegetação diversificado, aqui eu encontro matas de cocais, floresta equatorial da mata da Amazônia. Então, a gente vai encontrar uma gama de vegetações de acordo com os climas que são predominantes nessas áreas, tá? A região Nordeste, ela vai ser dividida em 4 sub-regiões, tá? Então, por que dividiu em 4 sub-regiões? Porque cada uma dessas áreas, né, do território nordestino tem uma característica, uma particularidade com relação ao clima, com relação à atividade econômica, com relação à vegetação, com relação ao relevo, enfim, são características que faz-se necessário subdividir o território do Nordeste, porque como ele é grande, não dá para a gente colocar num balaio só e dizer que é só isso, porque o Nordeste é muito mais do que isso, tá? Então, aqui no amarelo, a gente tem uma região aqui que a gente chama de Zona da Mata. Quando a gente fala da Zona da Mata, a gente está falando da região que está aí nas bordas da floresta. Aliás, está nas bordas da Mata Atlântica e pelo fato de estar nas bordas da Mata Atlântica, vai possuir também a vegetação de Mata Atlântica, tá? Aí aqui no roxo, a gente tem o Agreste. O Agreste a gente chama de região de transição. Então, no Agreste eu vou encontrar um pouquinho de Mata Atlântica, mas eu também vou encontrar um pouquinho de Cerrado, tá? O clima aqui também, ele já vai tendendo aí para ser um pouco mais seco, né? Com chuvas menos regulares, tá bom? Aí aqui a gente vai encontrar o sertão. O sertão nordestino é aí a região
que a gente vai ter o predomínio do clima tropical semiárido, a gente vai encontrar a vegetação da caatinga, a gente vai ter uma diversidade de atividades econômicas, e aqui por último o meio norte, né? Ou primeiro como tá aqui. O meio norte, ele tá numa região de transição da floresta da Mata Atlântica, então predomina aí os estados do Maranhão e do Piauí. Aqui a gente encontra vegetação de mata de cocais, é uma região de transição, portanto ela vai apresentar um índice maior de umidade. Ainda assim, nós vamos encontrar no Nordeste locais que têm um relevo mais elevado. O fato de ter um relevo mais elevado, né, regiões aqui na Bahia, por exemplo, faz também com que a temperatura seja reduzida, em algumas, principalmente no inverno. Tá bom? Então, a princípio era isso que eu gostaria de passar para vocês, falando aí um pouquinho sobre o Nordeste e sobre as características básicas principais desse estado, dessa região tão linda, tá bom? A gente se vê nas próximas. Um beijo!